Depois eu quero voltar para tocar um pouco mais na parte micro, assim, de Banco do Brasil e dessas empresas que você comentou, mas uma que ficou de fora dessa sua fala, assim, foram as elétricas. Sim. E eu lembro que no começo, não no começo, né, mas um tempo atrás na Suno, vocês foram muito certeiros no call de Taesa para parte de dividendos. Sim. E aí, mais recente, acho que até saiu um vídeo que vocês não estavam mais com essa visão mais positiva. E aí eu quero perguntar, nesse cenário, assim, as elétricas não tão atrativas Então, para sim, você? eu gosto de algumas delas. Eletrobras, Engie, Copel, são algumas que o nosso time gosta lá. Obviamente eu sei o macro, daí temos um analista muito competente lá, o Bernardo, que sabe o micro de cada uma, a regulação, etc. No caso de Taesa, foi uma empresa que a gente indicou no começo da Suno, lá em 2017. Era uma empresa que pagava dividendos enormes e estava muito barata. Qual que é o problema dela? Eu acho que ela foi vítima do próprio sucesso e da própria atratividade. Foi uma ação que cresceu muito a sua base de investidores pessoas físicas. E daí tem um erro, Bruno, que os investidores pessoas físicas cometem, que é muito comum, que é olhar o dividendo dos últimos 12 meses e acreditar. Perpetuar, né? Acho que foi até discutido aqui naquela vez que a gente teve aqui um ano atrás. E, assim, as empresas de transmissão, elas têm... A maior parte dos contratos tem um começo, meio e fim. É uma concessão por um determinado período, geralmente 30 anos. E conforme vai chegando perto do fim, vai tendo menos vida útil aquele fluxo. Se a empresa não entra em novas concessões, e os últimos leilões têm sido bastante disputados, a empresa vai ficar sem fluxo de caixa, aquele dividendo vai para zero. E, infelizmente, alguns investidores eles só olham o retrovisor, que é o dividendo dos últimos 12 meses. Mas esse dividendo vai chegar a um fim, porque a concessão está chegando perto do fim. Na hora que bate no muro aqui, vai para zero. Óbvio que cada empresa dessa tem várias concessões, deve ter umas 20, 30 concessões, e cada uma está vencendo de uma certa data. Mas essa é a dica que eu dou para o investidor, não olhar somente o dividend yield. E eu acho que a Taesa atraiu um público muito grande de investidores que só olham o dividendo dos últimos 12 meses. E não digo só ela, não. Fundo imobiliário é assim, Fiagro é assim também. O investidor pessoa física, muitas vezes, ele faz uma análise... passado. Incompleta, só analisando os últimos 12 meses e não entender de onde que vem aquilo e como que deve ser nos próximos anos. E por conta disso, às vezes, paga um preço muito alto por aquele fluxo de caixa. Na nossa opinião, estava muito caro frente ao valor desse fluxo futuro trazido ao valor presente. Por quê? Porque tinha investidores só olhando os últimos 12 meses. E daí a gente resolveu sair, mas reconhece que é uma baita empresa, são excelentes ativos, mas ficou meio caro. E tem um ponto legal nisso, que eu acho que é até uma dica interessante para a pessoa que vai fazer essa análise, porque geralmente você tem um checklist, né? O investidor pessoa física faz muito isso. Vai olhar o dividendo passado, vai olhar o múltiplo, que ele tem mais ou menos uma noção do que é o valor relativo, vai ver quando está negociando. E você pega as empresas de concessão, inclusive as de transmissão, geralmente as mais baratas são as que têm o prazo de concessão mais curto. E é justamente isso. Uma coisa que você vai olhar para o múltiplo de Taesa, muitas vezes você vai encontrar que ela está mais barata que, por exemplo, uma Alupar da vida. E, na verdade, é justamente porque a vida útil dos ativos é menor, né? Então, acho que é uma coisa importante de dizer pro pessoal aí. Ficar esperto com isso na hora de fazer essa análise de retrovisor. O múltiplo, ele ajuda, mas ele não diz tudo. Exatamente. E dá uma falsa sensação para o investidor novato que ele está entendendo tudo, né? Já viu aquela curva assim de sei tudo, né? que é um U, assim, tipo, que é no eixo X. Pô, tô manjando muito. Aí do nada você começa a perceber, calma aí, acho que eu não sei nada. Aí você começa a estudar. O cara aprendeu que é dividend yield. Nossa, sou o Warren Buffett. daí ele compra uma ação por conta do dividend yield, daí essa ação cai porque aquele dividend yield não era recorrente. Daí ele ganha a lição de humildade. Ele fala, cara, não aprendi nada. Não sei nada. E daí depois ele vai estudando mais, vai aprender. Mas eu acho que na vida tudo é assim, né? Tudo assim. Começa, eu não sei nada, aí daqui a pouco sei tudo. Aí pô, não sei nada mesmo. Aí você começa a aprender aos poucos. E aí, curtiu esse corte? Saiba que o podcast completo está disponível lá no canal da Genial Investimentos. Você pode usar, inclusive, o link que está aqui na descrição. Um abraço.